Os Jogos Olímpicos de Paris vão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto do próximo ano. Angola pretende marcar presença em 2020 nos Jogos que decorreram em Tóquio. O nosso país fez-se presente com as modalidades de handball feminino, vela, natação, judo e atletismo. Para Paris, a ambição passa por aumentar o leque de modalidades. É nosso convidado Gustavo da Conceição, antiga estrela do basquetebol angolano, atualmente é o presidente do Comitê Olímpico Angolano. Gustavo da Conceição, muito boa tarde. Aqui no Desporto na Rede, a saudação é assim. Está tudo bem? Boa tarde, está tudo bem. A saúde e paz. A saúde, a paz e a tranquilidade para falarmos das coisas olímpicas. Como é que está a vivenciar este prolongado? Está com tranquilidade em casa, com família. Aproveitar para falar um bocado de história em casa, para explicar aos filhos o que é que se passou e enfim, como é que nós, Angola e a nossa região, se tornaram independentes, quão difícil foi e, portanto, aproveitar o feriado para pequenas leituras, para pequenas conversas entre amigos e ver o tempo passar para que segunda-feira estejamos prontos para os desafios que cada um de nós tem. Presidente, estamos em ano de qualificações para os Jogos Olímpicos que vão decorrer já em 2024 em Paris. Qual é o cenário para Angola nesta altura? Bom, o cenário para Angola é um cenário de expectativa, não é? Nós temos o nosso olhar orientado para um conjunto de modalidades que tradicionalmente participam nessa competição, nos Jogos Olímpicos, nomeadamente o handball, particularmente o handball feminino, o basquetebol, atletismo e natação, que são as modalidades que garantem a universalidade e a participação de todos nos Jogos. Estamos a olhar para modalidades, por exemplo, para os náuticos, que são tradicionais também, nomeadamente vela, remo, canoagem, que já estiveram nos Jogos. Olhamos para o tiro, olhamos para o vôlei de praia, mas depois também olhamos para outras modalidades novas. O judo, é preciso referir o judo, mas olhamos para as outras modalidades novas, como estava a dizer, porque descobrimos pessoas com algum potencial no ténis de mesa, nas lutas, no taekwondo, e portanto estamos a acompanhar um leque de cerca de 13 modalidades, das quais emergirá a nossa missão, a nossa representação nos Jogos Olímpicos. Essas 13 estão as prioritárias ou depois vai-se haver aqui definição de onde se vai investir? Não, essas 13 são aquelas que têm a maior probabilidade de qualificarem atletas. Umas porque fazem isso com normalidade, ao longo dos anos já provaram que têm a capacidade para qualificar atletas, e outras porque conseguiram atletas com performances africanas de reconhecido valor, algumas das quais mereceram até umas bolsas de preparação para os Jogos Olímpicos e, portanto, também estamos a acompanhar estes no sentido de ver, e agora é que vamos entrar no ano das qualificações, no sentido de ver quais são aquelas que conseguem garantir por direito próprio a participação nos Jogos, já que, sem marcas, só temos aquelas duas que já me referi, que garantem que todos os países do mundo participem nos Jogos Olímpicos. Portanto, é o atletismo e a natação. Todos os outros precisam de fazer marcas e, portanto, merecem o nosso acompanhamento, o nosso olhar, a nossa preocupação para que essas marcas possam ser atingidas. Muito bem, Presidente Gustavo, já volto a si. Importa aqui também referir que ainda na edição deste Desporto na Rede vamos ter a presença do técnico do Sagrada Esperança, Francisco Muniz, que vai abordar o presente e o futuro da equipa do Sagrada Esperança, que é a atual
terceira classificada do Girabola com 40 pontos. Retomamos então a conversa, Presidente. E que modalidades são essas que vão ter de esperar não só por participar em várias provas para ganharem pontos? Portanto, todas as modalidades vão ter que passar por esse sistema, tirando o atletismo e a natação, que mesmo não passando por esse sistema vão aos Jogos Olímpicos. De resto, todas as outras precisam passar por esse sistema. Esses sistemas são implantados por cada uma das federações internacionais. Para o handball, por exemplo, a qualificação vai ser aqui no Luanda. Vai ser um torneio pré-olímpico que felizmente a nossa federação conseguiu trazer a organização para Luanda, aumentando, portanto, os níveis de confiança dos atletas, o nível de entrosamento com os aficionados da modalidade e o que, para nós, garante condições para a qualificação do handball. Portanto, o handball é muito forte, tem provado isso em diferentes países. Estando a jogar em casa, acrescenta valor e, portanto, acreditamos que o handball vai conseguir a sua qualificação. Para o basquetebol é diferente. Para o basquetebol, a qualificação será a performance no Campeonato do Mundo que agora se segue. Felizmente, Angola está qualificada. No caso do masculino. Felizmente, Angola está qualificada para o Campeonato do Mundo e, portanto, vamos acompanhar, vamos ver o que é que o nosso basquetebol vai fazer. Naturalmente, a qualificação para os Jogos Olímpicos, sendo resultado da melhor performance continental no Campeonato do Mundo, temos que esperar para ver em que séries, em que grupos vamos estar inseridos, com que equipas vamos estar inseridos. Temos que esperar pelo sorteio do Campeonato do Mundo para fazer uma avaliação. Mas acreditamos, o basquetebol está com potencial, provou aqui no Luanda, provou nas competições em que tem estado inserido, qualificou-se com brio perante equipas consagradas africanas e, portanto, também acreditamos que o basquetebol possa vir a ter qualificação para os Jogos Olímpicos. Para, por exemplo, modalidades como o judo, é preciso fazer um circuito de competições, garantir um mínimo de pontos consoante os pesos e, portanto, temos 3 ou 4 atletas, 2 dos quais campeões africanos, que estamos a acompanhar e que acreditamos. Temos colaborado com a Federação Angolana de Judo, estamos no mesmo processo e no mesmo barco nesse aspecto, para que os atletas possam completar o circuito, garantindo, portanto, os pontos, a pontuação necessária para estar nos Jogos. Para o tiro é a mesma coisa, para o vôlei de praia também é um circuito africano que é preciso cumprir. Quero referir que, por exemplo, o vôlei de praia conseguiu agora ganhar em Maputo, mostrando que tem capacidade para sonhar, pelo menos, com uma ida aos Jogos Olímpicos. Portanto, temos que estudar com a Federação as hipóteses do financiamento a essas atividades para que se possa cumprir o circuito e tentar garantir a pontuação. Depois, nas outras modalidades, enfim, são modalidades de marcas, vai haver torneios e campeonatos africanos, como nos náuticos. Quando falo nos náuticos, quero me referir ao remo, à vela e à canoagem, não é? Que vão ter competições próprias para se qualificarem para os Jogos Olímpicos, que nós também, com a federação respectiva, estamos a acompanhar, não é? E as outras 3 são modalidades que nunca estiveram nos Jogos, mas porque têm bolseiros do Comitê Olímpico, bolseiros da solidariedade, bolseiros que, enfim, que estamos a ajudar na preparação. Quantos estão nesta condição? Estão 3, estão um da luta, um do taekwondo e um do ténis de mesa. Portanto, estamos a tentar ver se conseguimos que esses atletas também cumpram o seu circuito para ver se conseguem atingir o MQS, que é a marca que qualifica para os Jogos Olímpicos. Já com garantias de participação, no caso natação e atletismo, que atletas se perfilam para estar presentes? Portanto, os atletas que estão em melhores condições são, naturalmente, os atletas que têm as bolsas do Comitê Olímpico. Esses é que estão em melhores condições. Mas essa é uma decisão
é uma decisão que vai ser tomada lá mais à frente, é uma decisão que vai ser tomada naturalmente ouvindo também a Federação Nacional, não é? Mas estamos a acreditar que os atletas bolseiros podem perfeitamente atingir os mínimos, não depender da boleia que as modalidades da universalidade têm. E, portanto, estamos a apostar primeiro, não é irmos aos Jogos sem marcas, não. Primeiro é conseguirmos as marcas para irmos aos Jogos Olímpicos todos com a dignidade que a qualificação empresta a essa participação nos Jogos Olímpicos. Quantos atletas aqui em Angola dará na natação e atletismo? Epá, nós temos neste momento, estamos a olhar para um leque de 5 ou 6 atletas com grandes possibilidades de fazerem os mínimos e vamos ver. Portanto, se alguém fizer os mínimos, é uma mais-valia para nós. Se ninguém fizer os mínimos, então nós e a Federação vamos ter que selecionar um menino, um homem e uma mulher para irem aos Jogos Olímpicos. Isto no atletismo e também na natação. Presidente, uma das dificuldades das equipas nestas modalidades que citou tem sido a participação em várias provas que lhes garantam a pontuação. O que é que está a ser feito para se alterar este quadro e eles poderem marcar presença? Esta pergunta é pertinente, é importante. De facto, a participação nos Jogos Olímpicos prepara-se com 4 anos de antecedência, pelo menos, com um ciclo olímpico de antecedência. E é lá atrás que tem que se ver essas questões todas da participação. Digamos que o Comitê Olímpico, o olhar que tem para os atletas é quando os atletas já estão qualificados. Mas como nós não podemos esperar só esse momento, então nós próprios, com alguns dos recursos da solidariedade e com algumas das oportunidades que a Solidariedade Olímpica coloca à disposição dos comitês, vamos, enfim, distribuindo bolsas, ajudando aqui e ali as participações dos nossos atletas nos circuitos de qualificação para os Jogos Olímpicos. Mas não é suficiente. Felizmente, neste orçamento do Estado, temos a grata satisfação de verificar que houve um aumento exponencial de apoio às nossas federações e o Comitê Olímpico, naturalmente, voltou a ter dignidade orçamental. Portanto, é uma ajuda importante. Não sei ainda se cobrirá, enfim, todas as necessidades, possivelmente não, mas já é algum fôlego que podemos... E quanto é que está avaliado esse orçamento? Os números estão publicados no Orçamento Geral do Estado, os números que cada uma das federações vai receber nisso. Agora, das 27, sabemos que 24 vão receber 30 milhões de kwanzas para massificar o desporto. Sim, vão receber 30 milhões de kwanzas, mas de qualquer das formas o que estamos aqui a dizer é que houve um aumento em relação ao passado. Portanto, se houve um aumento, poderá haver mais alguma disponibilidade para se ajudar melhor aos atletas que estão em vias de se qualificar para os Jogos Olímpicos. E, portanto, essa é uma expectativa que eu pessoalmente tenho, né? Naturalmente, cada federação decidirá como vai gerir os seus recursos, mas para nós, Comitê Olímpico, há um ano dos Jogos, é preciso começarmos a ter foco naqueles que vão garantir a nossa representação nesse que é o maior evento desportivo do mundo, nesse encontro da juventude mundial pelas medalhas e pelos diplomas e pelos recordes e pelas boas performances. E, portanto, nós também temos que ter foco nisso. O que precisamos, naturalmente, são, desde já, os recursos, mas também precisamos de ter ideias, precisamos de ter iniciativas, precisamos de diversificar as nossas fontes de financiamento para podermos responder aos desafios que temos neste período até a nossa ida a Paris. Ou seja, a presença dos atletas nessas competições que garantam pontos depende também muito daquilo que as federações têm de fazer. Depende muito daquilo que as federações têm que fazer, depende um bocadinho do curto
apoio que o Comitê Olímpico pode dar, aí dependerá muito daquilo que o Estado puder apoiar. E nesta altura, que garantias é que o COA já recebeu do Estado? Nenhuma. Mas estamos a acompanhar. O primeiro sinal foi esse, foi que o nosso Orçamento Geral do Estado aprovou um incremento substancial para as nossas federações e, portanto, hoje já não nos podemos queixar que estávamos nos números do passado. Não, temos mais. Se temos mais ideias e se temos mais coisas para fazer, muito bem, mas há mais disponibilidade hoje do que havia no passado, não é? E, portanto, abre-se aqui uma janela de oportunidades para apoiar melhor os atletas com potencial para se qualificarem para os Jogos Olímpicos. Então, é essa estratégia que nós estamos disponíveis para discutir com todas as federações que têm atletas nessa janela de oportunidades, essa janela de se qualificarem para os Jogos, para ver se conseguimos fazer uma missão que por um lado, seja maior do que aquilo que fizemos no passado. Portanto, essa é uma marca que nós queremos atingir. Queremos sempre aumentar o número de modalidades e o número de atletas que levamos a cada 4 anos aos Jogos Olímpicos. E queremos também que, em termos de performance, se ultrapasse aquilo que temos vindo a fazer. Sabemos que algumas das nossas modalidades estão muito próximas, conseguiram diminuir o fosso em relação às modalidades dos países desenvolvidos. Estou-me a referir, por exemplo, ao handball, estou-me a referir, por exemplo, ao basquetebol, que conseguem competir bem com os países de todo o mundo. E, portanto, o que nós esperamos é que tenhamos uma performance nos Jogos Olímpicos que nos aproxime cada vez mais do topo, na perspectiva e no sonho de um dia ganhar uma medalha olímpica. Presidente, disse que não há desenvolvimento sem investimento. Do ponto de vista do Comitê Olímpico, qual seria o valor ideal para uma melhor participação e presença de Angola nos Jogos Olímpicos, visto que, pelo menos nos Jogos Olímpicos do Brasil, do Rio de Janeiro, a delegação de handball teve imensos problemas e, claro, também a outras tiveram. Qual seria o valor ideal? Neste momento nós temos uma estimativa de participação para os Jogos de Paris que se eleva a um orçamento de mais ou menos $1 milhão. Essa avaliação é uma avaliação que vai evoluindo à medida que nós nos aproximamos dos Jogos Olímpicos, e vai evoluindo fundamentalmente por causa do período de qualificação. E aí vamos sabendo se há alguém mais que entra, se há alguém mais que sai. E, portanto, para aquelas modalidades que nós acreditamos mesmo que possam estar nos Jogos, portanto, nós estamos a avaliar que a nossa participação possa custar cerca de $1 milhão. Atenção que a participação nos Jogos Olímpicos tem diferentes dimensões. E é preciso perceber isso, porque disso também depende os orçamentos que os comitês tenham. Nós só estamos a olhar neste momento para essa dimensão competitiva, quer dizer, um pacote que permitisse os atletas qualificados, e estamos a falar num universo de cerca de entre 30 e 40 atletas qualificados, terem uma boa preparação, não é? Enfim, nos países europeus já perto de França, e entrarmos em Paris para competir. Portanto, preparação e competição em concreto, não é? Porque a participação nos Jogos Olímpicos, para além dessa dimensão competitiva, tem outras dimensões, política inclusive, porque todos os líderes de todos os países do mundo estarão, por exemplo, na cerimónia de abertura. Há muitas iniciativas diplomáticas de muitos países neste momento. E havendo esta importância política, o Comitê tem estado, digamos, a forçar o Ministério a aumentar a disponibilidade para uma boa participação? Nós temos o nosso orçamento apresentado, não é? Agora, digamos assim, que essa dimensão política
leva ao Comitê Olímpico a ter iniciativas como já teve. O Comitê Olímpico convidou, e agora posso tornar público isso porque já temos resposta, o Comitê Olímpico teve o prazer de convidar a Sua Excelência o Presidente da República para estar presente na cerimónia de abertura e para assistir a alguns dos jogos das nossas equipas, algumas competições dos nossos atletas. A Sua Excelência o Presidente da República confirmou que vai estar nos jogos, confirmou que agradeceu o convite e confirmou que vai estar nos Jogos Olímpicos. Portanto, isso será, digamos assim, uma oportunidade para o país político, não é? Se mostrar também, né, nesses domínios. E melhorar a presença. E melhorar a presença e, se calhar, sei lá, ter reuniões com outros chefes de Estado, encontrar outros chefes de Estado, tratar de algum assunto específico, eu não sei, né? Mas presumo que se possa, enfim, marcar encontros em Paris. Exato. No quadro do interesse do país, não é? Do interesse político do país. Portanto, mas há outras dimensões, há dimensões culturais. Nós, por exemplo, já fomos aos Jogos Olímpicos com uma delegação de cultura, apresentar música, apresentar pintores, apresentar cineastas, mostrar Angola. Nos Jogos Olímpicos é uma oportunidade disso. Portanto, já tivemos, digamos, uma Casa de Angola numa edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, por exemplo, na edição de Atenas. Tivemos a presença do nosso então primeiro-ministro lá na abertura, com todos os países africanos, etc. E, portanto, são outras oportunidades de se mostrar o país. Quer dizer, então, se nós queremos essa dimensão estritamente esportiva, ficamos nesses números. Se nós queremos uma dimensão mais transversal para aproveitar os Jogos Olímpicos para mostrar o país, mostrando-nos as nossas qualidades, as nossas capacidades ao nível da indústria, ao nível do potencial dos recursos que o país tem disponível. Enfim, podemos ter outro orçamento, não é, para fazer. Mas para o desporto, acho que $1 milhão satisfazia-nos e garantia-nos alguma qualidade e dignidade da nossa participação nos Jogos. Presidente, foi um prazer tê-lo aqui nesta primeira abordagem em relação à participação de Angola nos Jogos Olímpicos de 2024. Estamos a cerca de 16 meses. Muita água ainda vai correr debaixo desta ponte e com certeza esperamos contar com o Presidente numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer à rede Girassol pelo convite que me faz e felicitar-vos por estarem neste momento, digamos assim, enquadrados no sistema desportivo. Exatamente. Com a força com que a rede Girassol veio dar e veio emprestar ao nosso desporto. Então, estamos parabéns, estamos juntos. Um abraço. Obrigado.